Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, nós te louvamos, porque se nós estamos aqui hoje é porque o Senhor nos tem abençoado, protegido e amparado. Abençoa esta semana que estamos iniciando, abençoa os nossos trabalhos, o nosso estudo, abençoa a nossa vida. De maneira especial, envia Teu Espírito Santo agora quando vamos meditar na Tua Santa Palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 13 a 22, que diz assim: Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus, mas não podiam dizer nada contra os dois, pois o homem que havia sido curado estava ali de pé, junto deles. Em seguida mandaram que Pedro e João saíssem da sala do conselho e começaram a discutir o assunto. Eles diziam: O que vamos fazer com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre, e nós não podemos negar isso. Mas, para não deixar que a notícia se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, a fim de que nunca mais falem com ninguém a respeito de Jesus. Então os chamaram e ordenaram duramente que não falassem nem ensinassem nada a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam: Os senhores mesmos julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Aí o Conselho Superior os ameaçou com mais dureza ainda e depois os mandou embora. O Conselho não pôde castigá-los, porque todo o povo louvava a Deus por causa do que havia acontecido. O homem que foi curado por esse milagre tinha mais de 40 anos. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, argumentos falam mais alto do que gritarias e ameaças. Pedro e João, em nome de Jesus Cristo, curaram um homem que não podia andar, um coxo. Eles foram presos e agora estavam perante todas as autoridades judaicas da época, tanto civis como religiosas, como intelectuais. Podemos dizer que eles estavam entre os poderosos da sua época. Pior ainda, eles estavam perante aqueles homens que mandaram matar Jesus, condenaram Jesus à morte. Qualquer um ficaria com medo terrível desses homens, mas não Pedro e João. Eles enfrentaram os poderosos unicamente munidos da verdade, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Salvador da humanidade, e é Ele quem está no controle de todas as coisas. Os poderosos, por outro lado, desprezaram e fizeram pouco caso dos dois, porque eles não tinham formação intelectual. Eram iletrados e incultos, pensavam eles. Eles reconheceram que os dois estavam com Jesus, que eles mandaram matar. Mas havia fatos que os poderosos não podiam negar. O homem coxo que não andava, conhecido por todos da cidade, agora estava curado e andando. Havia um milagre na mesa e eles não sabiam o que fazer com este fato. Por isso eles discutem entre si assim: O que vamos fazer com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre, e nós não podemos negar isto. Mas para não deixar que a notícia se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, a fim de que nunca mais falem com ninguém a respeito de Jesus. Quando alguém não tem argumentos, ele parte para ameaças e violência.
Assim age o mundo contra Jesus e contra os cristãos. Sabendo no fundo do coração que Jesus Cristo é o Senhor de tudo, mas não querendo se submeter a Ele, os poderosos deste mundo e as pessoas que são contra Cristo tentam de todas as maneiras expulsá-lo do mundo e da vida de cada ser humano. Com Jesus, eles tramaram e conseguiram convencer todo mundo a pregá-lo na cruz como um bandido. Mas Deus transformou este ato hediondo de maldade em ato de salvação para toda a humanidade pecadora, pois Cristo na cruz sofreu no lugar de todos os seres humanos toda a ira e castigo eternos de Deus por cada pecado que cometemos. Ele sofreu e morreu para nos dar de presente, por graça, o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna, como diz Isaías 53, 4 e 5. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Pior ainda, havia mais de 500 pessoas que viram Jesus ressuscitado subindo aos céus, para de lá governar o mundo e os cristãos. Isso eles não tinham como negar. Faltando argumentos, os poderosos partem para as ameaças. Mas Pedro e João respondem: os senhores mesmos julguem diante de Deus. Nós devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Dois argumentos inquestionáveis. Primeiro, devemos obedecer a vocês ou a Deus? Deus mandou que eles falassem de Cristo para todos. Eles iriam desobedecer a Deus por medo dos poderosos? De jeito nenhum. Talvez eles tenham lembrado das palavras de Jesus em Mateus 10, 28. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Segundo, eles eram testemunhas de tudo o que aconteceu com Jesus. E eles tinham plena e total convicção de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador prometido, que morreu, mas ressuscitou e estava com eles. Assim, nenhuma ameaça poderia fazê-los parar de falar de Jesus. Eles estavam tão seguros de sua fé e de Jesus que estavam dispostos a morrer por isso. Estimado irmão e irmã, vemos que falta nos cristãos de hoje em dia esta mesma coragem e esta mesma convicção que tiveram Pedro e João. Hoje muitos cristãos têm uma fé fraquinha, superficial, porque não estudam a palavra de Deus, oram muito pouco e quase não participam da sua igreja. Com uma fé fraca, eles facilmente são envolvidos pelas tentações do mundo e vivem pecados. Também muitos chamados cristãos, por falta de convicção, misturam várias crenças, superstições, religiões e tudo que aparece pela frente, seguindo o pensamento diabólico que diz: todos os caminhos levam a Deus. Falta no mundo homens e mulheres convictos de sua fé em Cristo, que conhecem e têm experiências de fé com Cristo, que têm compromisso e comprometimento com a palavra de Deus, com a oração, com a igreja, e que vivem uma vida santa, bonita e agradável a Deus, segundo a palavra de Deus. Por falar nisso, como anda a sua fé, estimado irmão e irmã? Que você, eu e todos os cristãos do mundo possamos dizer hoje, como disseram Pedro e João: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos
porque nós recebemos de Ti o maior presente, a maior alegria do mundo, a salvação. Sabemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, que Ele está presente em nossas vidas, cuidando de nós, e que nós um dia estaremos no céu. Dá-nos esta fé forte, essa convicção que tiveram os primeiros cristãos, que a nossa vida seja uma vida para honrar e glorificar o Teu santo nome, e que nós, juntos de outros cristãos das igrejas, possamos proclamar a este mundo que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, só há salvação pela fé nele. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.